sua família, que é com as pessoas mais próximas, porque é outra questão que é interessante, relevante de ser pontuado. Muitas vezes a intimidade estava muito mais fora do que dentro de casa, e esse encontro com os familiares é, é muito interessante, porque assim, o que eu mais queria era ter tempo para meus filhos, ter tempo para meu marido, ter tempo para minha casa. E hoje, muitas pessoas estão dentro de casa e não estão, desculpe o termo, se suportando, não é? Mas é um momento também da gente parar e encontrar-se diante das nossas escolhas. Então, para evitar, vamos dizer assim, essa predisposição ao que seria a traços clínicos, psíquicos, emocionais, é você parar de procurar fora, entendeu? É você tentar identificar aquilo que você se sente bem. Você pode simplesmente ter construído dentro da sua casa um espaço, né, onde você possa estar desenvolvendo o seu trabalho, mas você também, nessa casa, você tem que adequar o que pode ser um momento de lazer, o que pode ser uma reunião familiar, o que precisa ser organizado, né? Eu vejo que é muito nesse crivo de você conseguir se direcionar diante daquilo que você pensa e diante daquilo que você pode fazer com a sua realidade, porque muitas vezes o pensamento ele pode se tornar paranoico, ele pode se tornar obsessivo, né? E quebra o que seria a sua realidade, né? E você fica construindo só sofrimento, ainda mais sofrimento. Tatiane? Complementando o que a Érica falou muito bem, retomando a tua pergunta, não é que existam comportamentos que vão predispor a esses adoecimentos ou a essas situações, especialmente agora na pandemia. Mas a gente sabe que tem pessoas e tem alguns transtornos e adoecimentos psicológicos que eles têm uma predisposição genética, e a predisposição genética por si só, ela não é condição suficiente para o adoecimento. Associada à predisposição genética, precisam haver disparadores ambientais. E aí essa pandemia é extremamente propícia a ser um gatilho ambiental para quem tem predisposições genéticas. Então, existe essa parcela que não são comportamentos, mas são situações pré-existentes que podem ser disparadas por esses gatilhos ambientais, e aí sim ocasionar problemas e adoecimentos psicológicos, independente da pandemia ou não. Outra situação interessante, para a gente focar, que eu lembrei agora com a Erika falando, é que em todo esse cenário, pessoas que já apresentavam problemas psicológicos e psiquiátricos anteriores à pandemia, eles merecem uma atenção maior nesse período. Então, aquela velha questão de não abandonar o tratamento, de evitar determinadas situações, porque essas pessoas em específico, elas já têm uma situação de vulnerabilidade psicológica anterior, então elas já vêm de um processo anterior, e aí há uma tendência natural nesse período, a sintomatologia delas aumentar ou retornar, principalmente pessoas que sofrem com toque ou com problemas de ansiedade, por exemplo, elas têm uma tendência nesse período ter uma exacerbação dos sintomas. E aí, nesse ponto, fala... Levando em consideração a questão da comorbidade, em si, ele já sustenta uma linha de pensamento que é a espera por algum mal, não é? Então, automaticamente, a pandemia já é esse mal. Então, é nessa linha, né? Exatamente. E aí eles acabam estando mais expostos às situações de sofrimento do próprio adoecimento, que acabam sendo justificados pelos pensamentos e situações próprias da pandemia. E aí essa parcela merece uma atenção diferenciada no sentido de não abandonar tratamento, de ter mais rigor até no tratamento, para que não veja regredir situações que já foram avançadas em processos de escuta e de acompanhamento clínico no geral. Não subestimar também, né? Porque, assim, é interessante que quando a gente fala do adoecimento psíquico, né, muitas vezes é subestimado. Que bobagem, para que você está pensando nisso? Pense em outra coisa. Mas quando já existe, vamos dizer assim,
um quadro clínico que, por mais que ele esteja em um nível de estabilidade, nós não podemos subestimar, não, né? E também ser reforçador de que esse paciente, ele não está, vamos dizer assim, tendo a recaída. Existem esses fatores estressores que vêm de fora e que está afetando ele de forma intrínseca, que precisa ser apenas regulado com o auxílio da psicoterapia, da medicação, né? Mas que é algo totalmente possível da gente poder tratar. Exatamente, não é um retrocesso, não enxergar. O próprio paciente em si também não enxergar como um retrocesso no seu tratamento, não. É uma situação até esperada pelo momento vivido, por isso a atenção principal que precisa ser dada a essa parcela nesse momento. Mas, retomando a tua pergunta, César, não é que hajam esses comportamentos que vão predispor a essas situações, mas a gente sabe que evolutivamente o nosso cérebro ele ainda é programado para buscar situações mais negativistas. Então, lá antigamente, no Homem da Caverna, servia eficientemente para que aqueles que tinham mais medo, digamos assim, eles sobreviviam mais do que aqueles que metiam a cara e iam lá na frente porque podiam encontrar um bicho que comesse ele, certo? Então, essas criaturas, elas foram sobrevivendo mais. E nós ainda temos resquícios disso. Agora, não nos serve mais muito, mas a gente tem. Então, o que é que acontece? O nosso cérebro ele tem um viés de que o primeiro pensamento que nos ocorre, geralmente, é o que não vai dar certo. É o pior cenário possível. É a situação mais negativa possível. Aí a gente tem essa tendência. O que é que habitualmente acontece? Temos esse pensamento, mas quase que automaticamente tem o outro pensamento de que pode ser que dê certo. E aí o nosso cérebro enxerga dois vieses e aí ele tem por onde escolher. Nas pessoas mais ansiosas, esse viés aqui, geralmente ele é travado, então eu tenho o negativo, e aí eu não enxergo o outro, eu só enxergo o negativo. E aí eu vou na tendência de trabalhar cada vez mais pelo que é negativo. E aí surge aquela hipótese, mas o que eu faço está errado. Mas é sempre por essa questão, eu não enxergo outra coisa, eu só enxergo por onde dá errado, então vamos dar errado. Num cenário de pandemia, pode falar. Da psicanálise, você falando sobre esses dois pontos, Freud fala que existe, nós somos movidos pelos nossos instintos, pela nossa pulsão, né? Então ele fala sobre a pulsão de vida e a pulsão de morte. Né? Então, assim, a pulsão de morte não é que você deseje morrer, mas é a sustentação do mal-estar, não é? É a sustentação, vamos dizer assim, do negativo. E existe a pulsão de vida, que é você pensar pelo outro viés, pela motivação, por um momento que nós estamos passando, mas que vamos superar, mas nós somos sujeitos tendenciosos a estarmos sempre nesse viés. Então, a vigilância, né, eu acredito que não é o julgamento, mas a vigilância pode ser construída por nós mesmos, né? Porque nem todos buscam uma ajuda profissional, então estarmos sempre atentos ao que estamos construindo dentro de nós. Ou, vamos dizer assim, o lado que seria o monstruoso, o medo, não é? Ou o libertador da credibilidade, da possibilidade de passar por isso. E complementando ainda esse mesmo ponto, eu percebi a estranheza de César quando foi ler aí de gestalterapeuta, aí ficou uma coisa bem esquisita, mas cabe muito bem nessa situação, porque a gente sabe que a psicologia, assim como várias áreas, ela tem também, ela é multifacetada, então cada pessoa vai por um viés que geralmente é baseado pela visão de homem que se tem. No frigir dos ovos, a gente tem um propósito comum, todas as áreas elas têm um propósito comum, mas a forma de acessar o outro e de trabalhar o outro, ela diverge nessas áreas. E aí, a Érica é muito nessa questão da psicanálise, e eu, enquanto gestalterapeuta, o que é que entra nessa tua situação da pergunta? A gente, na gestalterapia, enxerga o ser humano na sua totalidade. Então,
muitas vezes o viés médico, ele separa, aí a gente tem o DSM, que é o Manual de Diagnóstico de Saúde Mental, que aí tem, por exemplo, a esquizofrenia, aí ele vai definir quais são os sintomas, quais as categorias nosológicas, e aí se você se enquadra ou não. Pronto, é uma coisinha bem fixa. Na gestalterapia, a gente enxerga o ser humano de forma abrangente. Então, os sintomas, eles vão fazer parte do funcionamento do ser humano, mas a gente leva em consideração além dos sintomas. Então, a presença do sintoma não indica necessariamente um adoecimento, mas a forma como eu vivencio esse sintoma. Então, nessa abordagem, por que não foge da tua pergunta? Porque não necessariamente os comportamentos que eu vou ter vão me levar a um processo de adoecimento, mas a minha forma de cristalização nesse comportamento pode sinalizar um sintoma que me leva a um adoecimento. Então, o mais importante é, o ser humano, ele vivencia as suas coisas em contato. Então, em gestalterapia, a gente fala muito em contato. Contato com o ambiente, contato com o meio. O sintoma é uma forma de interrupção desse contato. E aí, se eu cristalizo naquele sintoma, se eu interrompo esse contato, aí eu instauro em mim um processo de adoecimento. Seja um comportamento que para muitas pessoas é visto como saudável, seja um comportamento que está lá descrito bonitinho no DSM como sendo de adoecimento. Mas me cristaliza nessa vivência, interrompe esse meu contato com o meio, ele pode me trazer para um processo de adoecimento. Então, para alguém que tem hábitos de vida saudáveis, que se alimenta de forma saudável, que pratica exercício físico e tal, a gente vê, a gente tem até na categoria médica, como isso sendo uma prática saudável, incentivada e favorável à manutenção da saúde, da vida e tal. Mas até esse aspecto, num cenário de pandemia como esse que estamos agora, ele pode evidenciar uma quebra nesse contato e aí uma cristalização desse indivíduo num processo que pode gerar um processo de adoecimento. Então, aquela pessoa... Pode falar. Você falando isso, eu estava vindo para casa e estava vendo uma quantidade de pessoas caminhando, sabe? E me veio exatamente uma linha de pensamento que está se encaixando com isso que você está colocando. Estudado. Existe a proibição, não saia de casa, não saia de casa. E aí, automaticamente, eu estou saindo de casa para fazer uma caminhada. Então, é algo que é um pouco sabotador, né? E vamos imaginar, a atividade física em si, se ela não tiver todo o cuidado, ele pode adoecer nessa caminhada. Exatamente. E aí entra nisso que tu falou, uma questão que me remete aí a Paul Goodman, que foge dessa questão da psicologia, não era psicólogo, mas está diretamente ligada à psicologia e principalmente a essa minha abordagem em gestalterapia, que ele dizia o seguinte, que aquelas coisas que nós tentamos proibir, elas geram em nós uma sensação de querê-las. Então, quanto mais eu proíbo algo, mais interesse eu desperto naquilo que eu vou proibir. Então, essa situação de quarentena, ela evidencia muito isso. As drogas evidenciam muito isso. Então, quanto mais não me é permitido, mais eu desejo aquilo que não me é permitido. Nesse direcionar, a gente pode até fazer a ponte do quanto que nós temos percebido também o lado da compulsão. Tanto a compulsão alimentar, tanto a compulsão por bebidas, a compulsão por compras, não é? Que está sendo uma válvula que as pessoas têm buscado para tentar compensar, vamos dizer assim, o que lhe foi tirado, né? E já tem o que é proibido é mais gostoso, né? Então as pessoas estão meio que buscando o prazer do que foi tirado deles, né? Nesses fiéis. Justamente entrando nesse viés de um comportamento que você vai ter dentro de casa, a primeira pergunta que nós temos aqui de quem está nos observando foi justamente nesse direcionamento de como é que crianças ociosas que estão com muito tempo livre dentro de casa, que geralmente não têm irmãos, não têm pessoas para interagirem, o que é que pode causar de maneira negativa no psicológico dessa criança esse tempo de isolamento social? Eu queria que as doutoras debatessem
de forma talvez um pouco breve, justamente para a gente já poder continuar no nosso tema. Começando por Tatiane, por favor. Essa é uma pergunta recorrente, onde quer que se chegue, o foco é a criança, a criança, a criança. E uma coisa que eu bato sempre na tecla e que as pessoas olham para mim com os olhos assim, desse tamanho que não cabe na cara, é que, gente, a criança é saudável, então a gente sabe, a Érica sabe que a Érica trabalha com isso, crianças que têm problema de desenvolvimento global e tal, tem outras questões, é um viés à parte. Mas aquela criançazinha saudável, que não tem nenhum acometimento, é só uma criança, de fato, gente, a criança, ela não precisa ser entretida 100% do tempo. A criança precisa lidar com o ócio, ela precisa lidar com o tédio. É no tédio que ela aprende a ser criativa, é no tédio que ela aprende a brincar, que ela desperta a criatividade, que ela aprende a lidar com frustração. O ócio e o tédio são fundamentais para a formação da personalidade do indivíduo. Hoje, a gente enxerga uma necessidade dos pais e dos cuidadores de que, não, eu tenho que dar atenção integral àquela criança, porque isso vai trazer um prejuízo na frente para ela, porque a bichinha ficou isolada. Gente, óbvio que nesse período de isolamento é mais complicado lidar com uma criança entediada e ociosa, porque a criança, ela revela a sintomatologia pelo comportamento, diferente do adulto que fala. A criança não sabe expressar na fala, ela não sabe construir verbalmente o que ela sente, e aí ela despeja no comportamento. Uma coisa que a gente falava muito na minha formação é que a gente precisa olhar mais para a criança e aprender mais com a criança, porque no processo de adultização a gente vai perdendo muito da essência da criança e a gente vai adoecendo. Então, muitos dos nossos adoecimentos se dão pela perda de muitas coisas da infância. A criança, ela lida de forma intensa com o que ela sente. Então, ela está frustrada, ela expõe aquela frustração. Ela está com raiva, ela expõe a raiva. Ela está triste, ela expõe a tristeza e por aí vai. Aí, no processo de adultização, a gente vai cortando isso da criança e vai ensinando a ela que ela não pode vivenciar as coisas. Então, o que a gente faz com a criança entediada na quarentena? Nada. A gente deixa a criança lidar com o tédio. O problema é, eu não posso entregar o celular e o tablet com a internet para que a criança lide com o tédio dessa forma. E aí, sim, não é a quarentena que vai criar prejuízo para essa criança, é o pai, a mãe, o cuidador, a avó, a tia, seja lá quem for, Felipe Neto, Lucas Neto, sei lá quem for, todos lá que vão criar. Isso independente de quarentena ou não. Então, no período de quarentena, o que é mais difícil? A criança entender, se ela for um pouquinho maior, que ela não pode sair de casa. É o mais complicado para ela entender. Básico. Eu informo a ela de forma lúdica, de forma didática, para que ela entenda, ponto. Eu preciso manter um mínimo de rotina para essa criança, para que o funcionamento físico e psicológico dela se mantenha. Então, ela não vai ser um robô e não vai ter horário rígido, porque você, adulto, também tem suas demandas e não consegue suprir isso. Mas ela precisa manter uma rotina básica, de saber que ela tem hora para acordar, que não precisa ser 6 da manhã, porque ela 7 não vai para a escola, mas também não pode ser 10. De que ela tem um horário para dormir, que não precisa ser 7 horas da noite, mas também não pode ser 11, 12, 1 da manhã. De que ela pode eleger um dia, se for maiorzinha, quase adolescente, um dia que ela pode jogar online até 1, 2 da manhã, mas é um dia na semana, não são todos os dias, que ela não pode trocar o dia pela noite e por aí vai, hora para comer, hora para dormir, para estudar, agora que a maioria está estudando online, e etc. Manter uma rotina básica. Mas essa questão de entreter, não precisa, não pode, nem deve. Não é uma atribuição a mais que o adulto deve ter para ele, com todas as demandas que ele está tendo em relação às suas próprias outras coisas, ainda entender como uma demanda a mais, de que eu tenho que dar atenção integral, porque essa coitada dessa criança, que não tem outra criança para brincar, gente, é uma situação passageira. Não vai ser assim eternamente, isso aqui vai passar, a criança vai voltar a uma nova normalidade, porque é outra coisa que talvez a gente chegue nesse ponto aí, que não devemos nos iludir de que vamos voltar ao normal, porque não se volta ao que era, sempre é algo novo, então teremos uma nova normalidade, e que as coisas não serão como antes, mas não serão como estão agora, a tendência é que elas vão melhorando aos poucos. E aí esse período é fundamental para que a criança entenda, vivencie e cresça nesse aspecto, de saber que ela pode ser suficiente para as suas demandas. Isso vai ser importantíssimo na vida adulta.
Érica? É interessante fazer uma ponte, assim, quando você fala sobre a rotina. E é perceptível o quanto tem crianças que têm rotina de adultos, né? Então, esse período parou isso. Então, o que era direcionado para terceiros, hoje está sendo as peças fundamentais e primárias, o pai e a mãe, quem está sendo esse direcionador. Nós podemos perceber que, assim, quando você fala, quando a criança está no tédio, vamos, o que, que a gente pode fazer? Nada. Achei super bacana isso, porque é o lado em que a criança ela vai ter o privilégio de poder parar para pensar no que ela quer fazer. E não necessariamente o que já vai estar traçado para ela. E como hoje existe esse tempo livre, não é? Aspas. Então, os pais, eles vão ter mais tempo para poder também ouvir essa criança, conhecer essa criança, que muitas vezes, o papel, muitas vezes, do psicólogo, tem crianças que vêm com uma demanda que foge um pouco daquilo que o pai trouxe como direcionamento para ser tratado. Então, assim, se convivem, mas não se escutam. E parar nesse momento para poder construir hábitos novos, uma rotina, onde essa família ela possa realmente conseguir se adequar, estar próximo, vamos dizer, estabelecendo o que é também funcional, porque nós não podemos imaginar que estamos nessa bolinha de casa que não vamos sair mais, nós vamos sair disso. Então, estabelecer o que é também como grande dificuldade hoje, como se adaptar a esse meio, que é esse meio tecnológico, associando a educação, né? Eu vejo que a nível superior está sendo mais fácil a adequação. Particularmente enquanto professora, eu me sinto um pouco ainda com dificuldade para me adequar, mas eu percebo que os alunos, eles têm conseguido seguir o que é totalmente diferente de uma criança que está na educação infantil, né, naquele ensino fundamental 1, que requer muito mais atenção. Então, os professores, eles vão ter que ter muito mais jogo de cintura, né, eles vão ter que ter muito mais criatividade para conseguir estabelecer a atenção, que, querendo ou não, é uma área neurológica bem comprometida, independente de estar na instituição ou estar diante de uma tela para poder aprender, né? Então, assim, o desafio da educação hoje, desse processo que gira em torno do tecnológico, seja criança, seja o adolescente, que muitas vezes é esquecido, né? Seja o adulto, é algo que serve como um despertar. Voltar, a gente não volta, não. Retroceder, nós não iremos retroceder. Eu acredito que isso só tende a se tornar cada vez mais adaptado. Agora, nós precisamos deixar de julgar ou de apontar. Apontar, seja a instituição, apontar, seja o educador, apontar, seja o aluno, né? Porque é sempre nesse direcionar, de direcionar culpas. Não existe culpa, existe um processo de querer conhecer, de querer se adequar para automaticamente construir o que seria um não tédio, né? Mas estabelecer o que pode ser funcionalidade, seja da criança ao adulto, que está em casa, que precisa, vamos dizer assim, se adequar. Perfeito. Aproveitando a deixa da pergunta que trouxe essa dinâmica e essa realidade das crianças, né, que é justamente uma das nossas principais preocupações no encontro de hoje, já que o nosso tema é a educação e essa nova realidade que nós estamos vivendo de forma momentânea agora, durante a pandemia, e o que vai ser nesse pós-pandemia, como as duas debatedoras de forma excepcional disseram que não tem mais como voltar, né? Como o próprio Heráclito disse, que a gente nunca pisa no rio, no mesmo rio duas vezes, né? Então, aproveitando esse gancho da educação que a Érica puxou, eu gostaria já de perguntar para vocês o que é que pode ser feito diante desse novo paradigma que hoje surgiu, que foi justamente a parte dessa adaptação tão brusca, tão rápida, que teve que ser feita na educação.
como a própria Érica disse, no ensino superior, nós que somos professores de ensino superior, nós estamos vendo problemas, mas não de maneira tão acentuosa como está acontecendo, por exemplo, em escolas públicas, em escolas de ensino fundamental e médio, especialmente em pessoas de baixa renda, né? Que tá, justamente esse é um grande problema que está sendo discutido até recentemente foi discutido na questão do Enem, se adiantar ou não o Enem, que seria injusto para as pessoas que não estão tendo uma condição de acesso para se adaptar nessa nova realidade. Então, dentro desses novos paradigmas, dentro dessa nova forma brusca de realidade, que os estudantes, focando agora um pouco na parte do estudante lá no ensino fundamental e no ensino médio, dentro dessa nova realidade, dessa adaptação, quais são as consequências que essa pancada, colocando em termos simples, essa mudança brusca, essa freada que o mundo deu por um todo, quais são as consequências que isso pode causar na criança, no desenvolvimento da criança, no tocante da educação? Começando pela doutora Érica. Particularmente, eu acredito assim, a consequência, ela já está vivenciando agora, porque é o processo em que muitos têm essa dificuldade de adequação, né? Vamos dizer assim, Paulo Freire, ele tem uma frase que ele fala sobre a questão do saber, né? Vamos dizer assim, não há saber mais ou menos, há saberes diferentes. E quando a gente fala de criança e adolescente, eles ainda estão nesse processo de desenvolvimento, né? Existe ainda as construções e a neuroplasticidade, que é o desenvolver diante daquilo que ele está sendo aprendido. Então, esse momento agora, eu acredito que é o que está sendo de maior dificuldade. O que vai vir, ou o que isso vai gerar, vai ser o crivo da adaptação. É o meu pensamento. Não é? Gerar uma consequência seria se nós estivéssemos parados, sem nenhuma tentativa de resolutividade, de uma aproximação para compreender essa criança. Não podemos levar isso de forma geral, porque crianças que têm, por exemplo, os TDAH, crianças que têm hipótese diagnóstica formada, então, é muito mais crítico. Aí sim, poderemos ter consequência, porque já houve todo um trabalho para, vamos dizer assim, para inserir essa criança ou esse adolescente nesse espaço de instituição, e agora é um novo processo de planejamento terapêutico para poder colocar ele nessa nova realidade, mas que eu acredito que ele vai ter condições, sim, também, diante do, vamos dizer assim, do trabalho que pode ser construído com essa criança ou com esse adolescente. Vamos, vai, Tatiane. Uma das vantagens que a gente vê enquanto ser humano, e de a gente ser um bicho que já faz tanto tempo que está aqui e ainda não está perto de se acabar, eu espero, é essa questão da adaptação. Então, na mesma medida que nós somos tão ruins e perversos ao ponto de sermos o nosso próprio Leviatã, como César bem citou no início, nós também somos adaptáveis o suficiente para conseguir burlar certas coisas, sejam da natureza ou sejam coisas que o próprio homem fez. Mas a gente consegue se adaptar bem a várias situações. Não sem perdas, não sem prejuízos, mas no processo evolutivo se adaptar. A questão fundamental agora, nesse quesito educação, perpassa por muitos fatores. Entre eles, a visão ainda conteudista que a nossa educação tem. Então, uma coisa que tem que ser perceptível nesse momento é que a gente saiba que o nosso modelo educacional não funciona nos moldes da educação à distância. Não funciona. Literalmente não funciona. A quebra do tradicionalismo, né? Isso. Então, a educação ainda é muito conteudista. E aí, entramos em outro aspecto, focando na educação infantil.
aquela, nem fundamental, é o infantil de fato, aquela introdução à vida escolar. O principal fator da introdução à vida escolar é a socialização. Mais do que aprender alguma coisa de forma conteudista, é a questão da socialização, é o aprender a conviver em sociedade com outras criaturas semelhantes a mim. E isso foi quebrado e perde totalmente a função nesse sentido agora. E uma coisa que pesa muito na educação infantil à distância que a gente está vivenciando agora é que, para além de todas aquelas dificuldades que a Érica apontou na questão da atenção da criança, que já é bem volátil nessa idade, é uma situação bem difícil de forma presencial, formar conteúdos que chamem a atenção daquela criança para que ela aprenda alguma coisa de forma virtual, é que acaba sendo uma atribuição a mais para os pais, que já têm suas atribuições dobradas, redobradas, triplicadas, com as questões da pandemia em outras situações, e até por ter a criança em tempo integral em casa, como a maioria tem, a questão educacional acaba sendo uma função a mais para os pais. Pais esses que muitas vezes não têm condições, sejam psicológicas, emocionais ou educacionais, de suprir a necessidade que aquela criança apresenta de aprendizagem. E aí vamos entrar na questão fundamental, no ensino fundamental, que aí entram questões, quando o aluno começa a ler a estudar a equação, aí tem pai que não lembra mais como é que faz a equação de segundo grau, aí entra ali uma dificuldade. Mas a gente vê que há uma ansiedade maior dos pais em relação a essa questão da educação dos filhos de forma virtual, porque, querendo ou não, por mais que muitas vezes o professor esteja ali para tirar dúvidas, o professor esteja ali para dar aula, mas perpassa sobre o pai a maior responsabilidade se aquele conteúdo ele foi aprendido ou não, se aquele conteúdo foi fixado ou não. E aí o que é que podemos gerar? Uma situação estressora para a criança, que, ao invés de ajudar, atrapalha e aí interfere nesse processo educacional de forma negativa. Então, ao invés de aproximar da escola, afasta. Ao invés de aproximar da aprendizagem, distancia. Então, a meu ver, não há consequências só para os educandos, sejam a qualquer nível que for. Há consequências para a própria estrutura familiar, essa relação tecnológica que a educação está tendo. Então, a meu ver, principalmente a educação infantil, que não é focada muito na questão, nem precisa e pode ser focada muito na questão do conteúdo. Os pais, eles não deveriam ter que lidar com todas as questões da pandemia e ainda lidar com as tarefas escolares de uma criança de 2, 3 anos de idade. Então, nessa fase da vida, o principal seria que aquela criança tivesse condições de lidar com o que ela está vivendo, que é novo para ela, e ela não sabe, ela precisa lidar. Então, acolhimento, conforto, em todos os sentidos, emocionais principalmente, ponto. Mas ter que lidar com uma questão didática, conteudista, de assistir aula. Imaginem nós, vocês enquanto professores, eu que já fui estudante, você ficar na frente de uma tela, assistindo um professor falar, e contar uma história e tal. É meio complicado, é meio chato, e uma criança de 2, 3, 4 anos de idade ficar sentada na frente do computador assistindo o professor falar, depois fazer a atividadezinha, aí a mãe ou o pai vem, contorne a letra A. Aí a criança rabisca, não é assim, menino, faça direito. Aí já começa aquela falta de paciência, e na escola a professora não tem, porque muitas vezes tem situações que na escola são diferentes de quando é em casa. E uma coisa que quem trabalha com criança sabe é que há uma faceta da criança fora e dentro de casa. E isso não é necessariamente ruim, isso não é adoecedor. Mas em casa, ou na frente da mãe ou do pai, eu tenho a suposta segurança de poder ser quem eu sou. Com o outro, eu necessito da aprovação dele. E aí nem sempre eu posso fazer ou ser o que eu quero, porque tem esse outro que eu não sei como é que vai receber isso. Como também sustentar o comportamento regredido, né? Como também ele sustenta o comportamento regredido, que ele pode ser muito mais potencial nesse espaço institucional, enquanto em casa ele fica naquele direcionar de espera, né? E isso que você está colocando, o ponto principal também é a gente pensar o quanto que
angustiante o papel desses pais nesse momento atual, não é? E aí, levando por esse viés, sempre transferir para terceiros uma função que, vamos dizer assim, que eles podem também encontrar uma forma de adequação, não é? Que nesse desenvolver dessa criança. E aí, nesse sentido, vale mais uma vez, e aí, se meu professor estivesse assistindo essa live, ele ia adorar, porque é a segunda vez que eu falo em Paul Goodman, que ele entra com essa ideia da desescolarização, que o que seria, o nome é impactante, mas o que seria exatamente você ir contra esse viés conteudista, que aí já Paulo Freire já falava isso, que o saber não é necessariamente o conteúdo que eu aprendo de forma literal, igual está escrito lá no livro que o professor me passou, aquela coisinha quadradinha da caixinha que todo mundo sabe a mesma coisa. Aprender, eu aprendo muito mais pela experiência, pelo contato com aquilo, do que pelo conteúdo que eu leio no livro. E aí a criança, ela é muito potente nisso. Então, a Érica trabalha com crianças e sabe que a criança, ela aprende muito mais por observação e imitação do que por ordem, porque comando direto. Então, faça isso. É mais provável que ela faça ao ver você fazer do que porque você está dizendo que é para ela fazer. E aí, essa desescolarização seria o quê? A criança aprender pelos próprios processos de vivência, então é muito mais fácil ela aprender sobre ética, vivenciando a ética de forma prática, do que o professor chegar lá e dizer, ó, ética geralmente é um assunto detestado, todo mundo que vai estudar, quando é assim, hoje é aula de ética, eu já passei por isso. Exatamente por isso. Que eu aprendo muito mais pelo contato com aquilo do que pela exposição daquilo de forma fixa e de forma superior. Eu sou professor, você é aluno, eu sou acima, você é abaixo. Até o nome aluno, né, já representa muito isso, né? Aluno, sem luz, aquela coisinha apagada. Então, é muito desse processo. A educação infantil, ela é fundamental para o que a pessoa vai ser, não só enquanto estudante, mas enquanto pessoa lá na frente. E ela deveria perpassar muito mais pela experiência do que propriamente. Você observa, e eu tenho experiência própria disso, que eu tenho uma criaturinha que vai fazer 4 anos agora, e começou na escola esse ano. A coitada nem vivenciou muito bem o que era escola, porque começou a pandemia e aí. Mas as crianças de 4 anos, que é a sala da minha, por exemplo, elas têm carteirinhas, aquelas carteirinhas do nosso centro, que tem uma mesinha só de um lado, assim, só uma mãozinha. Crianças de 4 anos que têm que passar de 7h30 às 10h30 sentadas numa cadeirinha olhando para a professora, óbvio que não vai funcionar. Não vai. Mas essa é a realidade das escolas, da maioria das escolas, funciona dessa forma. Então, a partir dos 4 anos, já entra naquela coisinha de todo mundo sentadinho olhando para a professora. Levanta, senta, menino, senta. Aí você já vai podando a criança a partir daí. E quando a gente fala sobre o aprender e desenvolver essa criança, levando pelo lado dinâmico, a gente entra pelo ponto que seria o lúdico, né, que essa criança ela vai se desenvolver muito através do lúdico, levando em consideração também brincadeiras sensoriais, né, que é o experienciar com a água, com a areia, com a tinta, né, que vai tornar essa criança muito mais, vamos dizer assim, livre, né, livre daquilo que, tipo assim, muitas vezes é proibido a criança ter certos contatos, não é? Então, ela vai conseguir captar com muito mais rapidez. Outro meio também de aprendizagem, nós podemos falar sobre o mundo tecnológico, que existe atividades desenvolvidas hoje por psicopedagogos, existem jogos específicos de memória, de atenção, de seguir uma sequência, de trabalhar até mesmo a questão que é o lado deficitário da tecnologia, que é só o touchscreen, né? Mas existe um lado motriz, que hoje é a construção de desenhos, né? De descobrir enigmas, que pede isso. Então, voltar ao que seria
Piaget, Vygotsky, nunca mais, não é? Mas esse despertar para as novas possibilidades, que vai além da sala de aula, eu acredito que isso veio e veio para ficar. Só estamos precisando ainda nos adequar melhor. Família. O que deu engraçado, o que é engraçado, assim, vendo de um ponto de vista leigo, né, no debate, o que eu percebi, assim, na fala das duas doutoras é que a presença de uma forma direta e indireta muito da cobrança. O pai, ele não vai ter que lidar com a confusão de sentimentos que está sendo essa epidemia, que está sendo essa incerteza, essa vulnerabilidade. Então, ele cobra que a criança consiga se virar sozinha e apresentar resultados que antes ela teria um direcionamento, né? Então, tem esse instituto da cobrança que pode vir a atingir, literalmente travar aquela pessoa, aquela criança que vinha num desenvolvimento, né? E passou a enfrentar uma nova realidade em que ficou mais difícil. E justamente a outra faceta dessa cobrança que eu acho interessante nós falarmos, já para dar uma quebra, e quando essa cobrança vem de dentro. Outra coisa que nós estamos vendo muito presente nessa pandemia são aquelas pessoas em que acham que a pandemia é um período exclusivamente de melhoramento. Você tem que apresentar produtividade, você tem que inovar, você tem que ler 3 livros por dia, você tem que lucrar R$1 milhão no mês, você tem que ser uma pessoa que vamos aproveitar a pandemia, que é aquela pausa para vamos revolucionar, vamos virar o modelo perfeito do Instagram. E isso acaba por provocar de maneira interna que você, de certa forma, se sinta mal por estar mal. A sua normalidade vira quase que um xingamento para a sociedade, porque você não está se tornando uma pessoa 10 vezes melhor para poder sair da epidemia, um iluminismo depois da peste negra. Então, o que é que nós, enquanto adultos já, até na própria faculdade, no ambiente universitário, até na vida em si, o quanto essa pressão de produtividade, de estabilidade acima de tudo, o quanto essa pressão pode fazer o efeito inverso? De você, literalmente, nessa busca eterna por melhorar, por ser algo que você não foi até agora, e esse estalo, essa epidemia vem como não sei nem o que dizer. O quanto essa nova realidade, você ser confrontado com ela, e essa pressão interna que você exerce para querer sair mudado dessa epidemia. O quanto essa pressão pode exercer e pesar na saúde mental do adulto, por assim dizer. Começando com a doutora Tatiana, por favor. Estou falando e eu interrompendo aí na hora, porque tem muito isso. Hoje é um dos fatores de adoecimento psicológico na pandemia, é essa cobrança. Então, o ser humano, mais uma vez, também temos essa facetazinha da cobrança com o outro, cobrança conosco, e a cobrança é um ciclo. Então, eu cobro de você, porque eu fui cobrada aqui, aí a Ali foi cobrada, e por aí vai. Então, nessa questão da educação infantil, o pai, ou a educação no geral, o pai cobra da criança que ela lide com aquela situação, mas não leva em consideração os processos que ela também está vivendo na pandemia. Mas o pai, de certa forma, ele também tem os processos na pandemia, ele é cobrado que aquela criança acompanhe, porque é responsabilidade dele que ela acompanhe, a escola é cobrada que a criança acompanhe, porque por aí vai, é uma cobrança por terra de cobrança. Então, nesse sentido, existem aqueles que romantizam a pandemia, e aí esse é o período para que nós saiamos, usam até os portugueses bem corretinho, né? Saiamos melhores dessa situação e precisamos crescer enquanto pessoas, e a empatia e aquele nome de todo mundo pessoal aí toda. Mas não é bem isso e não precisa ser assim. A gente aqui, e a Érica, enquanto profissionais de saúde mental, o que a gente quer não é que todo mundo encontre a fórmula perfeita para passar plenamente sobre a pandemia, como, sei lá, o anjo da morte passou na porta de todo mundo lá naquele momento.
Porque não dá, passa. Eu preciso, para manter, para o bem da minha saúde mental, eu preciso lidar com o que é ruim também. Porque quando eu sou aquela pessoa que nega o que é ruim, eu estou em processo de adoecimento tanto quanto quem acha que tudo é ruim. Então, eu preciso ter a consciência de que está ruim, eu preciso me permitir viver essa droga toda que eu estou vivendo e me sentir ansioso, me sentir angustiado, me sentir frustrado, me sentir preocupado em determinado momento. Eu não posso me manter nesse sentimento, porque aí já é outra questão. Mas eu preciso me permitir vivenciar o que é ruim, o que eu estou sentindo de ruim, e o que está pesando para mim, e o que está sendo angustiante para mim nesse processo, e com o que eu não estou sabendo lidar nesse processo. Então, se tem determinada pessoa que lê 30 livros por mês, parabéns para essa pessoa, ótimo para essa pessoa, mas eu não sou obrigado, se meus livros estão lá encostados, eu não consegui abrir nenhum, e se eu abrir, eu não consegui ler meia página, porque eu já não sabia mais o que era que eu tinha lido. Eu preciso refletir sobre o que funciona para mim e o que funciona para outra pessoa, e o que funciona para o outro não funciona para mim, e por aí vai. E tá ok isso. Não, mas eu pedi tanto tempo, isso é a regra de um monte de gente, eu pedi tanto tempo, e agora eu tenho tanto tempo e eu não consigo fazer nada com esse tempo. Se permita não fazer nada com esse tempo. Fazer nada é fazer alguma coisa. Então, se permita não fazer nada, porque se eu não consigo fazer nada, eu preciso viver esse tempo para me organizar, e aí sim conseguir fazer alguma coisa. Nós estamos num período pandêmico, num período de isolamento social, num período de incertezas, num período de desgoverno, num período de um monte de mazelas trazidas pela pandemia e não, reforçadas pela pandemia ou não, mas é uma situação devastadora para todo mundo, e eu preciso também entrar em contato com isso, eu preciso também me permitir viver isso de alguma forma. O que eu não posso é me manter nisso, me fixar nisso e achar que agora eu afundei, que não tem mais jeito, que vai ficar pior, que nos próximos dias serão piores que agora e tal, e ficar nessa tendência negativista. Aquela pessoa extremamente otimista, nós não estamos, já ia me perdendo, era isso que eu ia dizer, nós não estamos de férias, nós não estamos num período de isolamento budista, nós não estamos num período sabático, nós não estamos num período que, eu vou me recolher para entrar em contato com o meu eu interior. Não é um período de iluminação, não é um período de meditação. É um período que eu fui obrigada a não sair de casa, não é porque eu não quero, não, é porque eu não posso. Eu não saio de casa. Até aquela coisa que parece meme do Instagram, que aí eu descobri que meu estilo de vida é o estilo da quarentena. Mas até quem não sai de casa habitualmente se sente preso por estar em casa e não poder sair. Porque não sair porque eu quero é uma coisa, não sair porque eu não posso é outra coisa. Aí entra aquele negócio que é proibido, eu acabo querendo, por mais que eu não gosto. Mas eu preciso saber que para algumas pessoas certas coisas funcionam, para mim não. E está tudo bem, eu não sou menos que aquela pessoa, eu não sou inferior àquela pessoa. Eu vejo as pessoas também reclamando que eu não tenho tanto tempo suficiente, ou eu não estou sabendo administrar o meu tempo. Gente, mais uma vez, nós estamos num período atípico. É um período que não tem precedente para a nossa geração, então ninguém da nossa geração está apto a vivenciar esse período da melhor forma, e é um período de novidade para todo mundo. Então, tem muitas pessoas que, por mais que não estejam trabalhando nos seus ambientes físicos tradicionais, elas têm muito mais trabalho agora. E aí é natural que essas pessoas não tenham tempo, apesar de terem tempo. Parece um pouco contraditório, mas é real. Então, eu tenho muito mais demandas para lidar do que eu tinha antes na minha vida atribulada.
E isso não significa dizer que eu tenha mais tempo para fazer coisas novas. Isso significa dizer que eu estou me esforçando para manter o máximo de normalidade que eu possa imaginar na vida que eu tenho hoje. E isso está ok, isso é o possível que eu posso fazer. Mais uma coisa que eu vejo as pessoas tentando fazer é me iludir que essa é a minha normalidade. Nada me afetou, eu estou vivendo a minha normalidade. Eu quero manter a minha normalidade. Gente, não se fala, é tanto que em psicologia a gente nem gosta dessa coisa de normalidade, né? Porque o que é normal, o que é anormal. Mas não há, como o César citou o Heráclito no início, não há como voltar a ser o que éramos. Por quê? Não só no aspecto da pandemia, mas em todos os nossos aspectos pessoais, ser o que éramos é o que possibilita estarmos onde estamos. E se estar onde estamos é ruim, então a gente nunca pode voltar a ser o que era, porque a gente vai chegar no estágio de estar ruim de novo. Então, não é o que a gente precisa. Uma nova normalidade. A gente fala isso porque fica mais fácil de entender, é mais aceitável. Nessas horas é muito bom ser niilista, né, doutora? Né? Mas uma nova normalidade fica mais aceitável, né? Mas a gente sabe, e eu me incluo nessa, de que muitas vezes a gente quer se enganar, de que logo, logo tudo vai voltar ao normal, e não vai. Não é sendo catastrófico, não é criando pânico, instaurando pânico e nada mais. Não vai. Por quê? Porque tudo o que aconteceu, e aí a gente pode tirar os exemplos da história, e aí, alfinetando de novo, vamos estudar a história. Há exemplos da história, a gente vê que todos os movimentos, todas as situações, todas as catástrofes, sejam naturais, sejam instituídas pelo ser humano, que aconteceram, mudaram não só a forma de pensamento e de funcionamento da sociedade, mas também a forma como o mundo se move. E aí, literalmente também, né, César? Como o mundo se move. Uhum. Então, a gente sabe que esse episódio que a gente está vivendo vai nos moldar e vai nos modificar de muitas formas. Vai mudar a economia, vai mudar a forma como o ser humano lida com o outro, vai mudar as questões de saúde, de pesquisa em saúde, os investimentos que se fazem nessas áreas, a forma como o ser humano lida com os processos de adoecimento, estudos preventivos, vai mudar tudo. A forma como a gente lida com a educação, a forma como a educação lida com o ser humano, isso também vai ser um marco e vai ser uma modificação necessária que já se iniciou agora com os processos da virtualidade, mas, fundamentalmente, o que é que eu quero dizer com isso? Não é que a gente vai sair daqui, seres melhores e aquelas coisas ainda aqui, não. Não necessariamente vamos sair, temos a obrigação de sair melhores disso. A gente tem que sair. E aí, é esse o pensamento, é o pensamento do possível. Então, eu preciso sair. Seja lá como for que eu saia, do mesmo jeito que eu entrei, sem nenhuma alteração, sem nenhuma página lida a mais, sem nenhum quilo perdido, ou com alguns quilos ganhos, eu vou sair dessa pandemia, dessa situação, todo mundo vai. E vamos sair o melhor que pudermos sair. Então, o foco agora é no possível, é no que eu tenho, e não naquilo que me dizem que é o essencial, que é o necessário, que é o ideal. Eu tenho que sair melhor, eu tenho que ser mais empático com o outro, temos que exercer a solidariedade. Precisava uma pandemia para a gente entender isso. Precisava, isso é o básico do funcionamento do ser humano, pelo menos deveria ser. Então, se servir para algumas pessoas isso, e aí vamos sair dessa situação desse jeito, ótimo, mas não é regra para todo mundo. O que não dá é para sair pior. E aí mais individualista, toda aquela coisa, porque aí eu entro em outro processo de funcionamento que vai me gerar uma situação catastrófica mais próxima. Eu saio de uma pandemia, mas eu entro em outra situação enquanto sociedade. Então, a sociedade, não de hoje, não da pandemia, e não vai ser pós-pandemia, ela vai deixar de ser adoecedora.
A sociedade ela é adoecedora há séculos. Ela foi mudando certas facetas, mas ela continua adoecedora. Então, nós, hoje, e até tem muita coisa que não é responsabilidade ou culpa, sei lá, de quem exerce certas coisas. Mas é bem culturalmente imposto e é socialmente colocado. Então, questões de preconceito, seja racial, seja ideológico, seja qualquer tipo de preconceito. Então, são séculos e séculos de funcionamento social desse jeito, e aí me dizem, ó, assim é o certo. Aí eu vou passando que assim é o certo, eu também não questiono, eu também não vou atrás, eu também nada. E aí chegamos onde chegamos hoje. Então, não vou fazer igual o Lula, que diz que ainda bem que apareceu esse vírus. Também não vou fazer igual o outro, que diz que não é nada. Mas, o que a gente precisa, e se a gente precisa tirar alguma coisa de toda essa realidade nova que a gente está vivendo, eu não posso me fixar em seja lá o que for. O ser humano é mutável, ele só está aqui hoje porque ele permitiu ser mutável durante todo esse tempo. Toda situação catastrófica, ela perpassa por uma mudança significativa em todos os indivíduos, em maior ou menor forma, mas ela perpassa por essa mudança. Consequentemente, a sociedade, ela muda o seu funcionamento, porque ela é obrigada a mudar o seu funcionamento. Isso não significa dizer que seja melhor ou pior, ela só vai mudar. Mas eu preciso não querer me fixar em modelos anteriores. É aquela coisa que a Erika dizia, eu não posso querer ser o que eu era antes, eu não posso querer voltar a ser como era antes. E é muito comum, não só na situação de pandemia, mas é muito comum a gente viver situações ruins na nossa vida e dizer, como eu queria minha vida de antes. Meu Deus, meu bem, vida de antes não tem. É o que eu posso fazer de agora por diante que vai fazer a diferença para mim. Então, nosso foco agora é, nesse momento atual, viver o presente, e aí o que já passou não muda, o que vem eu ainda não posso agir sobre, porque eu não sei o que é que vem, tem o presente. O presente ele vai virar passado, então o que eu fizer aqui ele vira passado. E o presente é a base para a construção que eu vou ter no futuro. Então eu preciso me manter assim. Nesse momento, o nosso foco é não nos contaminarmos, não contaminar outras pessoas. Esse é o foco. Eu preciso me manter nisso e fazer o básico que eu puder para me manter nisso. O que eu vou fazer com as situações que vão me aparecer a partir disso é um processo diário que eu vou me adaptar, como a gente falou desse processo de adaptação, eu vou me adaptando aos poucos para saber como eu vou encarar e agir essa situação. Mas a gente tem exemplos históricos de que quem tenta se manter naquilo que estava, ou a todo custo manter ou retornar ao funcionamento anterior, não deu muito certo. Então, o que a gente precisa é nos adaptarmos ao que vem da melhor forma para nós. E aí, consequentemente, o funcionamento da sociedade ele acaba se adaptando a isso também. Falei demais. Perfeito. Eu queria só, antes de passar a palavra para a doutora Érica, só aproveitar e pedir para a doutora Érica, na explanação dela, quando ela fosse trazer o assunto dessa questão, dessa cobrança que a sociedade está tendo de forma única, saindo de dentro para fora hoje, que ela, por ser coordenadora de curso e professora, ela também pudesse trazer um ponto de vista do professor. O quanto o professor vê dentro dessa cobrança dos alunos, ou então a falta dela, e até do próprio professor, de justamente tentar manter um certo nível da aula, do conteúdo, do interesse dos alunos, que sempre foi muito difícil. Eu sei que meus alunos estão aí assistindo, da pedagogia. Então, você manter um interesse que muitas vezes o pior do EAD, eu falo até justamente como professor, é você olhar para uma tela preta, que está todo mundo sem a webcam, e você falando sozinho, sem interação nenhuma. Então, trazer essa cobrança e também esse peso que tem, tanto na figura do professor, quanto na figura do aluno, porque eu acho que a parte mais específica, Tatiane já, com maestria, destrinchou tudo para a gente, né? Isso.
focando, vamos construir assim, como todos nós fomos pegos de surpresa, então o professor, ele também, vamos dizer assim, que tinha toda a sua dinâmica de ensino, ele foi pego de surpresa. E ele, por já ser aquele mediador do conhecimento, ele por si só, ele já tem uma certa autocobrança enquanto profissional, né? De passar o conteúdo e automaticamente receber o retorno desse aluno. É muito desafiador ser professor, porque diariamente ele tem que se adaptar a um público, vamos dizer assim, bem eclético, né? Que seja a nível institucional, vamos dizer assim, e agora está sendo através dessa tela. O principal ponto para esse professor, eu acredito que ele tem que também se respeitar, ele também tem que saber dar tempo para poder ele conseguir, vamos dizer assim, se adaptar a esses novos meios tecnológicos, que é a plataforma, que é esse Google Sala de Aula, não é? Que é esses e-mails, que são esses WhatsApps, né? E que automaticamente, vamos dizer assim, nós não temos como ter o controle sobre tudo isso. Na minha escuta, eu acompanho enquanto clínica alguns profissionais, alguns professores, e em especial, vamos dizer assim, eu venho escutando muito um sentimento de insuficiência, de achar que não está atendendo, de não estar conseguindo ser aquilo que ele tem a capacidade para. Então, o primeiro direcionar hoje pausa. Toda mudança vem com medos, vem com inseguranças, mas também ele vem também com o impulsionar de quem quer buscar. Então, é a quebra daquele rótulo e daquele tradicional, né? E você se adequar ao que você pode fazer. Porque ser professor também é ser criativo, é ser construtivo. E o passar conhecimento, vamos dizer assim, a particularidade de cada um vai construindo, vamos dizer assim, o que essa plataforma pode favorecer. Mas o dinamismo, até mesmo a atenção que ele pode ter com isso, a criatividade que o meio tecnológico pode favorecer também, né, que nós sabemos que, historicamente falando, vivíamos no GIS, do GIS passou-se para, vamos dizer assim, tinha aquele retroprojetor, né, depois vem um data show e hoje estamos aqui. Nós não fomos educados, capacitados para sermos esses youtubers, vamos dizer, que nós estamos sendo hoje. Então, o primeiro ponto enquanto sujeito, ele saber se respeitar, reconhecer que todos nós temos as nossas limitações, aceitar isso e automaticamente buscar esse conhecimento. E o tempo, ele vai ser o feedback, ou seja, o direcionador para que a gente consiga identificar até que ponto eu estou conseguindo exercer o meu papel, ser útil na vida desse aluno, dessa instituição, que eu acredito que também, assim, até como uma forma de acalmar esse professor, a instituição também, ela tem que pensar em dar esse respaldo, entende? Para que esse professor também, ele consiga ter essa acessibilidade. É interessante que a instituição, né, o Centro Educacional de Ana Colassa, me foi extremamente útil em uma descoberta que era usar o Zoom. Então, em uma conversa em comum com Diana, pelo nosso vínculo de amizade, ela me botou em contato com o rapaz que é o técnico de vocês, né? E automaticamente eu adquiri um conhecimento que até então não estava sabendo. Essa disponibilidade, né? Que também favorece e acalma esse profissional. Pegando uma linha de raciocínio, é só o direcionar, assim, quando eu falo, a ponte com o que Tatiane traz, que é a vivência do luto. Nós passamos por várias fases. Vem a negação da não aceitação, depois vem uma certa resistência,
né, de não querer me adaptar a tudo isso. Depois vem a saudade, porque antes era muito mais fácil, agora eu não vou conseguir seguir esse dinamismo que está sendo sugerido a mim, e amanhã estaremos todos falando disso com leveza, porque eu digo assim, a gente só cresce na dor. Quando tudo está muito bom, entendeu? A gente nem para pensar o que é crescimento. E hoje a dor é o quê? É a dor da busca, da descoberta do que seria o melhor para poder se direcionar e ser. E ser para a vida, ser para a sua família, ser enquanto profissional e, principalmente, ser para você. Você se sentir suficiente diante dessa descoberta. Você se sentir capaz e estar sempre num processo de acreditar. Se nós estamos em desenvolvimento, nós estamos passíveis a crescer e a se desenvolver, independente da nossa idade. Nós só precisamos ter aquele direcionar da procura. Eu vejo que pode ser por isso. Perfeito. Puxando esse tema, eu não sei se a doutora Tatiana quer acrescentar mais alguma coisa, nos foram feitas algumas perguntas que vai justamente cair perfeitamente na próxima pergunta, que infelizmente será a última do nosso encontro. São perguntas que se relacionam justamente com o que estamos vivendo hoje e o que esperamos viver amanhã. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma pergunta da Catiane, da professora Catiane, inclusive, que perguntou. Eu vou falar as perguntas e depois eu faço a nossa pergunta problema e vocês arrocham daí. Em relação aos idosos que praticavam atividade física e mantinham uma rotina de convívio com os amigos, que agora estão em total isolamento, o que pode ser feito para amenizar esse impacto psicológico? Ou seja, é justamente essa questão de que hoje, o nosso normal hoje, como a doutora Tatiana bem falou, professora também hoje, né, na noite de hoje, é justamente essa questão de adaptação do presente, esse presente nós estamos vivendo hoje, que logo vai virar passado, mas ninguém sabe o que vai vir no futuro. Porque o futuro, ele vai ser uma incógnita que nós só temos a história para nos basear, né? E felizmente, entre muitas aspas, né, nós temos aí alguns exemplos bons, como, por exemplo, o iluminismo após a peste negra, né, as evoluções tecnológicas que nós sempre temos após as grandes guerras, por exemplo, que sempre conseguem você conseguir excluir esse lado mal da coisa e tentar ver a parte boa. E também, uma pergunta que foi feita, deixa eu só olhar aqui por quem, a professora Lívia também, ela disse que justamente essa menção da nova normalidade, que o vírus ele não vai sair agora, não é que ele vai cair uma cura do céu e vai curar todo mundo. Por mais que se ache uma cura, ainda vai ter todo um processo, vai ter toda uma adaptação, e o que vai ter que sair desse novo mundo que vai vir pela frente é justamente essa preocupação com o futuro, não se realmente preocupar só com o presente, aquelas respostas a curto prazo, né? Então, aproveitando esses ganchos, é a minha pergunta. E agora? Como é que a gente se prepara para essa incógnita que vem pela frente, para esse futuro tão incerto, para essa nova realidade quase distópica que vem por aí, saindo dos livros mais distorcidos, porque eu acho que se 2020 fosse um roteiro de filme, a galera não ia aceitar porque estava exagerado demais. Porque está complicado. Então, eu queria começar com a doutora Érica. E agora, assim, quais as perspectivas que nós temos para frente e de qual forma nós conseguimos preparar o nosso presente, nós, enquanto pessoas aqui no presente, para entrar no desconhecido, para entrar em uma coisa que você não tem domínio, para entrar em uma realidade que em centenas de anos, dezenas de anos, nossos antepassados e nós não vivemos, né? Uma coisa completamente diferente. Porque, vale acrescentar, se dizia muito que nossa geração era a criança do meio da humanidade.
Nós não tínhamos uma grande guerra que nós lutamos, nós não passamos pelas grandes navegações, e nós não tínhamos nascido na época da corrida espacial, né? Ainda está muito para frente. Só que agora chegou o nosso grande desafio, que foi essa epidemia. Então, diante desse grande desafio que nós estamos passando hoje, como se preparar para o que vem pela frente? Doutora Érica. Eu acredito que o primeiro passo é não estar, vamos dizer assim, atento exclusivamente ao futuro, porque independente desse momento que nós estamos passando, o futuro sempre foi uma incerteza. Nós temos que planejar diante da vida o tempo todo. Então, se nós estamos independente da fase, estamos na fase da infância, da adolescência, da fase adulta, nós temos que continuar com o crivo que é o nosso planejamento e focar no que agora eu posso fazer em cima desse planejamento. Então, as adequações diante, vamos dizer assim, da rotina, desse retorno que nós estamos nos preparando, eu acredito que é possível nós enxergarmos isso da melhor forma. Por quê? É um processo em que ninguém nasceu andando e ninguém nasceu falando. Nós aprendemos isso. Então, essa nova fase, ela vai pedir isso, que já é em cima daquilo que nós temos construído em essência, e, vamos dizer assim, e só sendo reforçadores ou, vamos dizer assim, adaptar diante do que seja a realidade. Né? Vamos imaginar aqui a questão da sala de aula, da instituição para receber esses alunos. Então, é algo em que a gente vai precisar pensar agora, a nível de já estarmos pensando em como retornar essas aulas e como receber esses alunos, né? Para que automaticamente o resultado futuro disso gere o sempre direcionar que cabe à educação, sermos formadores, para que esse sujeito ele possa se desenvolver e crescer na vida. Jamais ficar sofrendo por aquilo que ainda não chegou. Eu acredito que essa é a linha em que nós temos que termos atenção, porque se estamos em uma sociedade em que se observa muita vulnerabilidade, a vulnerabilidade se dá devido, vamos dizer assim, a tanta ansiedade, a tanto pensar acelerado, e como somos seres que estamos sempre em defensiva, sempre na espera por algo negativo, então nós estamos sempre sofrendo por antecedência. Vamos enxergar aqui o momento agora, por mais que ele foi surpreso, mas eu acredito que nós já estamos meio que adaptados ao que seria certos hábitos, como esses usos de máscara, essa higienização que está se pedindo, que muitas vezes sair na rua sem a máscara, isso parece que já gera um certo temor. Então, assim, já é algo que você já está se adequando a essa nova realidade, né? E que vai precisar disso ainda por um bom tempo. Futuramente, vamos dizer, acredito que não mais, porque já vai existir os meios de sanar toda essa problemática, né? Outro direcionar também, eu acredito que seja a gente poder focar quando se diz assim, de crescimento. Sim, pode ter pessoas que consigam efetivamente crescer com tudo isso, mas vão ter outras que vão continuar do mesmo jeito, ou até piores, porque, assim, existe o lado da euforia, onde a pessoa, ela se torna funcional, mas ela também se torna ainda mais disfuncional, porque não sabe conviver com a mudança. Então, eu acredito que nós estamos percebendo isso. Existe o lado que está sendo construído, construtivo, diante daqueles que têm um direcionar futuro, que querem mais, que querem além do que, vamos dizer assim, esse lado adoecedor da pandemia pode, vamos dizer assim, pode transformar ou pode, vamos dizer assim, criar no sujeito. Mas existe o lado também que é esse que eu sempre estou usando hoje, que é de adaptação. Você tem que estar livre e aberto
para poder construir esse futuro. Não tem mais aquele rótulo, filho de peixinho, peixinho é. Então, meu pai fazia desse jeito, então eu vou ter que fazer desse jeito. Parece que agora você vai ter que descobrir qual seria o melhor jeito. E isso, em essência, é até construtivo, é até fortalecedor, né? E esse sujeito que pode ter entrado nessa pandemia de forma tão vulnerável, que é isso que a gente observa muito, levando pelo crivo emocional mesmo e psíquico, que eu percebo que esse mal gira muito em torno e se apresenta na adolescência, né? Que essa pandemia ela venha para ser também um norteador para que esse sujeito ele cresça, que ele teve que parar, literalmente parar o que ele acreditava que era uma vida e ele teve que reprogramar. Então, ele se frustrou e a frustração ela pode ser válida. Então, nós temos toda a possibilidade de construirmos o futuro que quisermos. Agora, depende da interpretação que cada sujeito vai dar para isso. Vou por essa linha de raciocínio. Perfeito. Só fazendo um comentário antes de doutora Tatiane, essa questão de você se preocupar com o que não vem, não sabe o que vem pela frente ainda, é um negócio que já está tão enraizado, inclusive eu estou sofrendo com isso, que eu vou assistir um filme agora aqui em casa em isolamento e eu fico vendo todo mundo junto dentro do ônibus, eu fico agoniado, digo, meu Deus do céu, esse tanto de gente junto, aquela coisa internacional, tá interna dentro de mim, né? Veio para dentro de mim. É curioso o tanto que esses sentimentos internalizam em você. Doutora Tatiana, a senhora, por favor. Como é cansativo viver o momento histórico, né? Eu não sei se a doutora percebeu, está tendo uma dançazinha aí, nós estamos dançando a câmera da doutora, está ficando na horizontal e na vertical, na horizontal e na vertical. É uma ligação que está entrando e eu estou tentando... Perfeito, então continue. E bota o microfone um pouquinho mais perto. Até a pessoa entender que não dá para eu atender agora. Entendi. É cansativo. E a gente está vivendo isso agora. Mais do que cansativo, esse momento agora que a gente está vivendo, ele nos direciona para várias outras situações. Então, muito como a Érica falou, não há como se retornar porque ela já não existe mais, e aí eu preciso ter a noção disso, de que ela não existe mais e que ela não vai, mas a sua pergunta no início foi o que fazer ou como me preparar para esse novo normal, seja lá a gente vai falar desse novo normal, dessa nova realidade. E se eu te disser que não tem como? Não existe, não dá para eu me preparar para o que vem, eu não sei o que é que vem. A nossa expectativa é que o que venha seja melhor do que o que esteja, óbvio. Mas não tem como eu me preparar para algo que eu não sei o que é. Então, não há uma preparação, porque não pode haver uma preparação. Eu não posso estar preparado para que eu não sei. Não, mas como eu posso minimizar os impactos negativos da pandemia? Eu não posso. Então, eu não posso minimizar os impactos negativos a partir do ponto que eu não sei quais são esses impactos. Cada dia algo novo acontece, então cada dia algo novo nos aparece. Aí, à medida do que vai aparecendo, eu vou começando a entender e a direcionar o que é isso. Então, por isso que não tem algo que eu possa. Os idosos, e de certo modo as crianças também, eles acabaram sendo os mais impactados. Eles acabaram sendo os mais impactados por essa questão do isolamento. As crianças, elas foram impedidas de sair e elas não entendem a situação, e os idosos, por entenderem a situação e serem igualmente isolados, proibidos de sair e de manter suas atividades habituais. Então, essa parcela da população, principalmente os idosos,
eles merecem uma atenção especial nesse sentido, porque eles tendem a ter sentimentos mais depressivos nesse período por conta de todas essas restrições e somado ao medo natural de saber que eu sou uma das parcelas mais vulneráveis. Então, nesse processo de adoecimento, para os idosos, a hipótese da contaminação, ela perpassa muito mais pela questão da morte do que para outra pessoa de forma habitual. Como também eles foram também o público mais diretivo, de maior risco. E eu acredito que também nós podemos deixar isso muito claro, que assim, aqui no nosso país tem a proporção dos idosos, mas tem pessoas também jovens, né, que estão também adoecendo, em sua maioria, porque subestimaram. Então, o impacto relacionado ao idoso, também eu acredito que vem dessas primeiras informações, né, que você mesmo pontuou um pouquinho atrás, que era a buscativa principal das pessoas, né, então aí gera todo aquele temor que o idoso já construía de finitude. Isso, exatamente. E nesse sentido, qual é a atenção maior que a gente tem que voltada a esse idoso? É o acolhimento a essa demanda que esse idoso faz, que é o medo mais concreto, é o receio em relação a todas essas questões do adoecimento ou não, o cerceamento de liberdade, que querendo ou não, o idoso vivencia nesse processo. Então, toda a sua rotina, ela foi alterada por conta disso, e muitas vezes um preconceito, vamos colocar dessa forma, em relação ao idoso, por enxergar ele como um lugar mais vulnerável, ou representar a morte encarnada. Então, para muitas pessoas, o idoso, não, aquele ali, se pegar, morreu. Pronto. E a gente vê, como a Érica colocou, que a realidade não é exatamente essa, mas eles acabam sendo a população mais suscetível. Então, o idoso que mantinha suas atividades rotineiras e teve que parar, ele precisa montar uma rotina o mais prática e funcional possível dentro de casa, até para conseguir suprir isso que foi tirado dele nessa situação da pandemia. Não há como nos prepararmos para o que a gente não sabe que vem. E esse, como a Érica começou falando, não tem que ser o nosso foco. Nós não podemos focar em como será daqui para frente, porque a gente ainda não saiu daqui de onde a gente está. Então, mais uma vez, como a gente focou na live inteira, a gente tem e precisa, fundamentalmente, mantermos os pés onde estamos primeiro. Não na tentativa de nos fixar e dizer, não vou sair daqui, como muita gente tem feito, mas no intuito de saber que isso é o que eu tenho hoje. E com o que eu tenho hoje, é que eu vou construir as ferramentas do que vai ter amanhã, e por aí vai. É um processo de adaptação para todo mundo. Alguns se adaptam melhor, alguns se adaptam de forma mais fácil, e outros não. E está tudo bem. Então, o que a gente, e eu entendo que a Érica talvez pense assim também, é que o que a gente quer passar aqui hoje, primeiro, tá tudo bem. Não no sentido de tá tudo bem, tá tudo legal, tá tudo ótimo, vamos ficar tudo assim, bem, não, mas tá tudo solto, bem, né? Exatamente, tá tudo bem, viver isso que a gente tá vivendo, se sentir como eu tô me sentindo, me sentir mal às vezes, me sentir aflito às vezes, mas buscar mudar essa vivência. E aí entra um outro pontozinho muito importante que a gente vê nesse cenário agora um foco muito maior das pessoas em dizer, procurar psicoterapia, tipo, meio que uma valorização entre várias e várias aspas da psicoterapia, procurar psicoterapia. Gente, eu queria dizer, aí eu também, já é um posicionamento meu, eu não vou incluir a Érica nisso, mas é meu. Gente, a psicoterapia não é tábua de salvação, a gente não é super-herói, a gente não vai salvar ninguém de nada, não é função da psicoterapia fazer isso. Então, o fato de você procurar psicoterapia, seja lá para que processo for, nesse processo da pandemia ou qualquer processo seu, não significa dizer que nós, enquanto psicoterapeutas, vamos revolucionar a sua vida e fazer de você um semideus, não, porque a gente não vai. Não é nosso papel ser herói de ninguém. Isso. Ou que temos a fórmula mágica para tirar você de um sofrimento, né? E assim, muitas vezes, o que eu tenho percebido também
tem chegado alguns pacientes que eles vêm devido a demandas externas. Eu vim aqui porque a minha mãe disse que eu estou me estressado, ou a minha esposa fala que eu não estou sabendo lidar com isso. Ou seja, ele está vindo para atender terceiros. E a primeira coisa que eu faço é colocar ele para pensar o que é que ele quer ali, né? Porque, assim, é um processo de encontro com ele, não é comigo. Eu sou apenas, vamos dizer assim, eu sou apenas um instrumento que vou ajudá-lo a se encontrar. Tatiane? Isso. É tudo isso? É tudo isso. Então, eu queria aproveitar esse último tema para nós conseguirmos encerrar em grande estilo, né, depois dessas considerações tão pertinentes por parte das duas psicólogas, das duas doutoras, das duas professoras que tivemos hoje aqui. Em nome do Centro de Educação Diana Colasso, eu gostaria de agradecer muito pela presença das duas, dizer que foi uma honra ter compartilhado essa noite de ensinamentos, de que nós, conforme eu falei para vocês antes de começarmos a live, que nós sejamos a luz do conhecimento diante de períodos tão escuros que nós estamos passando por N motivos, especialmente no Brasil, que, como a doutora Tatiane bem falou, está aí num desgoverno, está aí numa virada de conceitos, de padrões, de que coisas absurdas estão sendo consideradas normais e que isso só vem a complicar mais ainda a saúde mental de quem tem, permitam-me a piada, de quem tem hoje a infelicidade de ser alfabetizado. Então, eu quero agradecer, dizer que essa é a iniciativa do Centro de Educação Diana Colasso para justamente trazer, nesse período de epidemia, de pandemia, uma solução, trazer conhecimento, trazer ensinamentos, trazer iluminação, em todo o sentido da palavra, em períodos tão negros da nossa história. Quero abrir aí para as duas debatedoras, caso tenham algumas considerações finais, para nós podermos encerrar nosso debate de hoje. Fiquem livres. Tatiane, querida, vai, encerra. Agradecer mais uma vez o convite e dizer que esse debate ele poderia durar horas e horas e horas. Mas que tudo que a gente trouxe aqui hoje possa servir também de alento para muitas pessoas e saber que elas não estão sós. Então, é uma situação muito pertinente nessa época, imaginar que eu estou só desse turbilhão de coisas. E, por mais que haja limitações físicas em relação ao isolamento social, que o isolamento, ele não seja um precedente para outras coisas. Então, a questão do contato físico, é o isolamento, do distanciamento físico. A gente pode e deve, aí entra na questão dos idosos, a gente pode e deve manter o contato social em outros aspectos, e aí a gente usa a virtualidade para isso, para manter os laços sociais, manter os laços sociais funcionando. Então, é uma situação que vai passar. Toda situação, seja grande, mas ela tem um impacto. Alguns vão sentir, mas cada um a seu modo, cada um a seu modelo, precisa tirar o melhor que puder tirar disso. Isso não significa dizer que eu tenho que sair uma pessoa melhor, não, mas que eu preciso me manter ciente de quem eu sou, e que eu vou continuar sendo quem eu sou quando essa situação passar. Eu não preciso ser melhor do que o que eu sou, não. Preciso me manter sendo quem eu sou. Mas se eu puder tirar alguma coisa para aproveitar aí na frente, que eu tire. Eita, até já saiu, doutora? Voltou. Ia sair em grande estilo. Vou colocar o microfone assim para baixo. Amalte de sair, né? Não, tenha calma, doutor, pelo amor de Deus. Doutora Érica França, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer o convite, né? Fiquei
muito lisonjeada em estar participando com vocês. Eu sou muito naquele mundo, não tem aquele olhar de Poliana, que de tudo a gente tem que tirar um saldo positivo, não é? Então, assim, estar conhecendo vocês, mesmo que seja virtualmente, é um direcionar positivo desse momento de pandemia, porque se não estivéssemos em tal situação, não teria nem conhecido vocês, ficaria só pela construção que é perceber a minha amiga com o centro educacional. E agora não, vocês que fazem parte desse centro, eu estou tendo o privilégio de conhecer e que também eu aprendi bastante nessa nossa live, nessa nossa noite, né, nesse momento de sermos multiplicadores, né, e Freud já fala que o pensamento é o ensaio da ação. Então, nós temos que estar o tempo todo nesse alerta daquilo que nós estamos com o direcionar do pensar, seja para o agora, seja para o amanhã, para que automaticamente as nossas ações, elas possam ser construtivas na nossa vida. Então, assim, obrigada por essa noite, obrigada, Tatiane, com a sua linha invertente da Gestalt, me fez crescer. Obrigada, professor César, por suas palavras. Me tornaram ainda mais conhecedoras de pontos históricos, tá certo? Legal. Também quero aproveitar para agradecer a todos os professores e alunos que ficaram com a gente, que acompanharam a live até o final, com as perguntas. Eu quero pedir perdão se tiver algumas perguntas que nós não pudemos responder, né, porque o assunto vai correndo. É como a doutora Tatiana disse aqui, a gente poderia ficar o resto da noite, mas Emanuel me deu uma chamada aqui, a culpa é dele, viu? Então, se infelizmente houver algumas perguntas que nós não podemos responder, fica aí a oportunidade de vocês entrarem em contato com as nossas doutoras, que atendem de maneira particular. As informações, os contatos e tudo estão na página do evento, lá na página de inscrições de vocês, tem lá. E, de novo, quero agradecer a Diana e todo o pessoal que forma a equipe diretora do CEDC por essa iniciativa e por terem me convidado para tomar a frente, porque eu acho que quem vai sair dessa história, dessa jornada toda e melhor sou eu, que vou aqui escutar de camarote esses debates de todo mundo aí todos os dias. Quero, para finalizar, lembrar que próxima terça-feira o nosso evento, a Jornada da Educação, ele dura o mês de junho todo. Na próxima terça-feira, nesse mesmo canal e nesse mesmo horário, nós vamos ter o segundo dia de debates, que o tema é as adequações e ações da educação na rede municipal de Vaza Alegre em tempos de pandemia. Nós receberemos aqui os diretores das escolas estaduais e o secretário de educação do nosso município, certo? Então, a todos que compareceram, uma excelente noite. Muito obrigado às doutoras debatedoras. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.